Vocês têm que entender que terem prendido o rabo com as Ardinos, que é tudo a falsa tradição, falsa quadrilha. Vocês deixaram até de ter nome e sobrenome, principalmente quem estava no crime, cara. O Matheus não está no crime, não coloque a minha sim, meu sim, e pessoa que não tem nada a ver com a falsa, com as Ardinos, com os Ardinos, a falsa tradição, que no qual é falsa quadrilha. Tá entendendo? É tudo só montadores, é tudo só falsa montagem, é falsa armadilha, falsa armação. Por isso que vocês estão nessa situação que se poda vocês. Se foda vocês. Tudo isso é por causa do lápis que eu pedi pro Moisés comprar pra mim com o 10 reais do pai do Benjamin, que é meu dinheiro também. Você não acha que é muita miséria, muito grande de Ardina com os Ardina, a pobreza de vocês? Você não tem mais nome, sobrenome, nem onde morar. As Ardinas com os Ardinos, as Ardinas com as capetinas, enganando os outros homens, se passando por ricas. E a miséria maior das Ardinas com os Ardinos e as capetinas, que querem ser isso e aquilo, ó. Aí, ó. Tudinho cobrando os pênis dos pais da minha filha, meu filho, e pombada de homem. Francinete e Elvis Antônio. E quem falou que Elvis Antônio é filho da Francinete? Francinete Marreiro da Silva só tem a Elquimadine. E quando se trata do filho da minha mãe, que é Francinete Moreira Mendes, ele dá pé no prato da minha comida, tá podre e pobre. É por isso que meu pai, é por isso que o meu irmão, por parte da minha mãe com outro homem, e o filho da minha mãe com meu pai, quem já matou minha mãe, quem foi me vendendo da família do meu pai e da minha mãe envolvida com quem não tem nosso sangue, já era pra acabar mesmo com a família da minha mãe e do meu pai, por causa dos dois lugares. O lugar que era da minha mãe e o lugar lá do Valparaíso. E primeiro foram se apossar disso aqui, né? Agora tu vai ver como o negócio vai pegar pai e Rony com as Ardinos, Marconi e família e o restante do pessoal daqui. Marconi, Lília e os pais e filhos e família. Porque se a Ivone Casardino enganaram a avó da Emanuele e não estava enganando o Marconi, ao mesmo tempo que começaram a enganar a avó da Emanuele e a família estava enganando o pai do Matheus e até o pai do Benjamin, mas o Marconi não estava sendo enganado com a Zélia. Já que esse pessoal aqui já passaram a ser enganado junto com o pai do Matheus, com o pai do Benjamin. Pois é. Aí parece que agora a Ivone Casardina com os Ardino passaram a se unir com a Zélia e família que é Ardino e aí passaram a enganar a Maria, o Marconi e o resto, enganando quem teve sangue. Hã? A Maria José que mora ali, ó. Porque a Ivone com as Ardino para iniciar por usar a Maria José e o Marcondes. Já que a Chica prendeu o rabo e quem tem meu sangue por prendendo o rabo, vocês deveriam prestar atenção. Só sei dizer que fizeram falsa amizade com a minha filha e meu filho para matarem, o Marconi, a Lili Marconi e famílias que estão envolvidos, iam matar minha filha e meu filho, tudinho como se eu estivesse respeitando a Lília. Mas quem abriu a boca e viu a Lília, que teve acesso à ligação, quem entregou a Lília, que tinha combinado com o pai do Benjamin, quando o pai do Benjamin chegasse no segundo apartamento lá na 7, era para ele fazer uma ligação e dizer que os canos já tinham chegado, porque ele já estava lá. Aí a Lília pediu tudo para ficar sozinha. E aí o pai do Benjamin ligou, aí a Lília foi. Quando a Lília voltou, fedendo a cigarro, aí ela encontrou o Júnior. O Júnior era pequeno e o Júnior falou assim: mãe, a senhora tá para onde? Aí eu tinha dado uma saída, mas a senhora foi pra onde? Que a senhora tá com a catinga de cigarro, de tabaco. Ah, meu filho, eu fui lá conversar com o seu Silson, o seu César, porque tu não sabe o problema aqui no qual ele tá enfrentando. Pois é, mas isso é problema dele, não é problema seu nem nosso. Mas ela tava como se visse de cama e travesseiro pro pai do Matheus ou pai do Benjamin aqui em casa. Se ela não manteve a moral, a dignidade e o caráter dela se afastando
de quem teve inveja dela e da família dela, que é a Ivone, com aquela que se cara na academia, a Natasha, a Jussiane e a Zardina. E a Zardina, se até ela não manteve a moral para manter distância com a família dela, azar dela e da família dela, não é problema meu, nem da minha filha, nem do meu filho, nem do meu neto, não. Que a Ivone é aquela que se escala na academia com a Zardina e o Domingos Reis Zardino, acabaram com a Florinda, porque era a casa do pai do Matheus e do pai do Benjamin, acabaram com a Lília por ser casa do pai do Benjamin. Pois é, mas o Marconi está envolvido em complicar a Lília e o pai do Benjamin para dizer que ele era corno, para matar a Lília e o pai do Benjamin para ele ficar com a Ivone. Só que a Lília interessada no pai do Benjamin pensando que ele era rico. Só que a Lília é a pior inimiga do Marcones e do Júnior. Só se tiraram a alma da Lília e colocaram na Florinda e tiraram a alma da Florinda e colocaram na Lília. Mas assim mesmo a Lília não tá com a alma da Florinda. Então pronto. Então o Júnior, ó, os pais dela com gente da família do Marcondes e os filhos dela com Marconi e família, vocês prestam bem atenção. Porque quem estudou para querer ser até cientista, ser polícia das leis, vocês deveriam ter se preparado para enfrentar essa situação. E fica longe desse endereço da minha filha e do meu filho, porque se não fosse o sacrifício do Moisés e do Gabriel, a família dali do Marconi já tinha morrido até de fome de morte matada. Já tinha um monte preso na cadeia. E quem falou que o Kim, Cardina lá também, que só. É o Kim que só tem o pênis e ela que só tem a bunda. Quem falou que ele e ela tá dando apoio? Pode estar dando apoio para aquela que esse cara na academia, a Jussiane, a Ivone, para Zardino com o Zardino, porque ele tá com o Maridino. Agora vê a situação dele, do pai dele, da família dele. É a mesma situação que está a família da Lília, do Marconi e filhos e família. Por quê? Porque tiveram mais olho do que barriga e crescendo olho aqui. Então por que antes do pai do Matheus comprar isso aqui, por que vocês não compraram? A Lília não tá com a estrela da alva que tá no meio das minhas pernas, porque se ela tivesse, eu tinha que ser cortada. E quando se trata de roubar meus dons e talentos, e sem até do meu ânus, da minha bagagem, usando a ilusão, é só ilusão. Porque quem está abastecido até de senha limpa e de crédito limpo e de hormônio é eu mesmo. É por isso que falaram pro Júnior, QB desconta em cima do Moisés e do Gabriel, em cima das crianças dela. Tu com a tua família, para ver só se não vão preso rapidinho. Quem vendeu isso aqui pros pais do Marconi, com os pais da Lília, Marconi, filhos e envolvendo a família, foi o Domingo usando o recibo de compra e venda daqui, os documentos do Silco, o Silco Antônio Ricardo, que ele mandou copiar. Aí o Rony conseguiu uma identidade da minha mãe do passado, que a Aurora ao mesmo tempo ela querendo ser a vovó Sarica. Aquela que se escala na academia, a Jussiane, porque a Natasha já disputando o meu lugar do Elvis Antônio Rocha e da Sara. E a Emanuele com o DNA da Vila Vitória. A Jussiane disputando o mesmo lugar que a Natasha está disputando. Meu e da Sara Jane da Vila Vitória. E de irmão meu. A Zélia, quando veio para aí, já foi com a cópia dos documentos da Florinda todinho e copiou os documentos de Silco Antônio Ricardo também. Aquele coroa com o Jacques ia morrer como se tivesse que arcar com todos os erros que as Zardino cometeram nesses quase 25 anos, até dando fim do pai do Matheus, do irmão do tio Paturi, da mamãe Margarida e Veneno. Entendeu? O Kim tá podre de pobre, cara. Ele não é rico não, igual o Claudinei. O Mazinho com o Josimar, pois é. Aí vocês vão descontar em cima das Zardino que enganaram vocês, pô. Enganaram a minha filha, meus filhos, os pais de sangue. Enganaram vocês, a família que eu fui criada, a família que não foi criada.
Entendeu? Tá entendendo? Assim que enganaram a minha filha, meus filhos, pais de sangue, meus netos, pais de sangue. Enganaram vocês, da família que eu fui criada, da família que eu não fui criada. Enganaram e roubaram mesmo. Pra deixar até sem nome, sem sobrenome e sem honra. Entendeu? Então, o domingo aqui atrás, as autoridades falaram que é o domingo aqui atrás, com o pai biológico da Jussiane, mas a culpada mesmo que tá na frente, mastigando, matando, devorando, destruindo, é a Natasha, que é a Jussiane. É a Natasha, mãe da Emanuele, e a Jussiane, mãe da Letícia e das outras crianças, que não é filha daquele coroa e nem da Luciene. A Vitória não tem nada a ver com isso, não. A Laurinda não tá dando uma de santinha com a minha filha, nem meu filho, tá entendendo? Porque se não trabalharem, morre de fome também. Até sem nome, sem sobrenome. Agora, se colocar a minha filha e meu filho pra fazer pio terra no cara... Ah, então por que ele não mata as Ardinas com os Ardinos? Mas ele falou que é problema dele se ele não matar as Ardinas com os Ardinos. Que as Ardinas com os Ardinos e ele fizeram um acordo, até um pacto, de estarem unidos. Pra quem tem meu sangue do primeiro, segundo, terceiro grau, que fizer pio terra nele, tem que morrer todinho pra pagar direito pra ele. E pro cu daquela que se escala na academia, a Josiane, as Ardinas com os Ardinos. Por isso que falaram pra ele. Quem tem meu sangue falou, por isso mesmo que nós não temos obrigação de te ajudar. Pegar o pouco de comida que nós temos pra dar pra ti. Pra matar tua fome das Ardinas com os Ardinos. Entendendo? Porque se tava ajudando ele, porque pensavam que a carniça lá da Ardina era a mãe dele, e não é. Então pronto. Por isso que mandaram ele tirar lá do cu dele. As Ardinas vai tirando da buceta e do cu, os Ardinos da pica e do cu, e ele tirando do cu dele. Do que tá lá no meio das pernas dele, pra ele tirando. Pra ele tirando do cu dele, do que tá lá no meio das pernas dele, pra ele matar a fome da falsa mãe dele e da falsa irmã dele e da falsa família dele, que é as Ardinas com os Ardinos. Entendeu? Então pronto.